para mim, por favor? Tem nada aqui. Obrigado. Felizes, irmãos. Glória a Deus. Mais um dia que nós estamos aqui na presença do Senhor. Pode aumentar. Aleluia. Som. Isso. Tá ótimo. Vamos estar orando para que a gente possa agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos hoje de estarmos aqui na casa do Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade. Te louvamos, ó Deus, e bendizemos porque não existe nenhum outro Deus além de ti. Nenhum outro Deus além do Senhor que seja digno de honra, digno de glória, de louvor e adoração. Pai amado, Pai querido, nesta noite nós nos rendemos diante da tua presença. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, venha falar conosco, que o Senhor venha se mover às nossas vidas. Ó Pai querido, e que o Senhor possa, ó Deus, ministrar aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que toda perturbação, que toda mente dividida, que toda mente dispersa seja agora atraída para a tua presença. Porque não há lugar melhor para se estar do que junto a ti. Obrigada, Espírito Santo de Deus, que a palavra do Senhor nesta noite venha ser viva, venha ser real em nossas vidas e que possamos ser tocados pelas verdades do teu Evangelho. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Eu acho que você vai pode cortar, que aqui está dando cheira no retorno. Hoje nós iremos falar sobre um assunto de muita importância para as nossas vidas. E nós já vamos começar abra comigo a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 8, verso 5. Deuteronômio capítulo 8, verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Se não é só a gente fazer o acompanhamento aqui, ó, pelo telão. Deuteronômio capítulo 8, verso 5, que diz assim: sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te está disciplinando o seu Deus. Olha que texto interessante. Nessa noite nós iremos falar por que nós somos reprovados diante de Deus. Muito se é ministrado sobre sermos aprovados, as ferramentas liberadas nas nossas vidas para que nós fôssemos totalmente aprovados diante de Deus. Mas nunca se fala quais são as ferramentas nas quais estão desaprovando os homens diante de Deus. Quais são as ferramentas, os caminhos que está fazendo com que nós sejamos reprovados diante do Senhor. Porque, irmão, não é todo mundo que é aprovado. É muito fácil pregar sobre a aprovação, mas a verdade é que muitas pessoas estão sendo reprovadas diante de Deus. Muitas pessoas não estão alcançando esse êxito. E é sobre isso que eu gostaria de estar falando com vocês aqui nessa noite. Então este texto, ele é interessante e ele traz um alerta muito grande às nossas vidas. O que ele diz aqui? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o nosso Deus, o Senhor Jeová, Ele nos disciplina. Sabe, igreja, quando nós analisamos o relacionamento de pais e filhos, nós podemos compreender melhor este versículo.
Porque quando nós falamos sobre disciplina, o que nós aprendemos na prática? O quê? Né? Quando nós falamos sobre esse assunto, sobre um pai corrigir um filho, né? E você que é filho ser corrigido pelo seu pai, o que nós aprendemos na prática? Nós sabemos e aprendemos que uma vida disciplinada é fundamental para uma vida de sucesso, é ou não é? Eu vou repetir. Uma vida disciplinada, ela é fundamental para uma vida de sucesso. A disciplina, igreja, ela é parte da educação. E a educação na infância determina em grande medida o caráter do adulto. É a disciplina na infância, naquela criança, é que vai determinar em grande medida o caráter daquele adulto. De modo que a disciplina, ela não é um mero capricho dos pais. Mas a disciplina, igreja, é um componente inseparável do processo educacional, na qual terá os seus reflexos na vida deles quando se tornam jovens e adultos. Além de que a disciplina na infância, ela molda a vida do adulto. Enfim, na prática, nós podemos perceber, porque é claro, nós podemos perceber a diferença de crianças que crescem à base da disciplina e aquelas crianças que crescem sem disciplina. Pais que educam seus filhos debaixo da permissividade, pais que educam seus filhos sem restrições, eles pagam um preço muito alto quando essas crianças se tornam adultos. Adultos não, ainda adolescentes. Esses pais pagam um preço muito alto. A disciplina é introduzida em um lar aonde o amor é a fundação. Porque quem realmente ama os seus filhos aplicará a disciplina para que essa criança venha crescer saudavelmente. Então, o que a gente aprende é que a disciplina e o amor caminham juntos, igreja. Andam juntos. Um pai que fala que ama o seu filho, mas permite a criação dele ser permissiva, sem restrições, isso não é amor. Não é. Eu sei lá o que é. Isso é idolatria ao filho, colocou um filho no pedestal, porque o amor de verdade disciplina. É o que a Bíblia diz. Disciplina. Então o amor e a disciplina, eles andam juntos. Se a vida é conduzida nessa direção, esses pais irão colher os frutos de terem disciplinado seus filhos. Com essa aplicação, igreja, você consegue imaginar isso em nossas vidas com Deus, na qual Ele diz que corrige aqueles que Ele ama, que está lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 12? Igreja, desta mesma maneira, Deus nos corrige como seus filhos, para que a gente possa crescer, se desenvolver espiritualmente. Então, para Deus nos aperfeiçoar, para Deus nos trazer maturidade espiritual, o modo que Ele usa é a correção. Deus, Ele nos prova constantemente, pois o seu desejo é o nosso aperfeiçoamento. Quando nós falamos tanto, nós estamos sempre falando tanto sobre sermos aprovados,
Mas a gente precisa ter essa ciência, nós precisamos estar ciente que nós também podemos ser reprovados diante da sua presença. E o que é que tem nos reprovado? Igreja, diante de tantas ferramentas, diante de tantos caminhos que nós poderíamos tomar, hoje em nosso estudo nós iremos falar os motivos que têm nos levado a ser reprovados diante da presença do Senhor. E preste atenção, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 4 atitudes erradas que quase todos os filhos cometem, que roubam o sono e a paz de qualquer pai. E é essas atitudes que têm nos levado a sermos reprovados diante de Deus. Nós iremos falar sobre a inconstância, sobre a rebeldia, sobre o egoísmo e sobre a imaturidade espiritual. Olha só, igreja, presta atenção no que eu vou te dizer. Quantas vezes que nós não vemos os nossos filhos pequenininhos cometendo algum erro e a gente diz assim, que nada, isso é coisa de criança. Quantas vezes? Essa frase é nada mais e nada menos do que fazer vista grossa para o que a criança está fazendo. Ou então é fazer de conta que não está vendo nada. É um faz de conta, um erro que mais tarde pode trazer consequências gravíssimas. E na vida é assim, tudo é muito pequeno, tudo é muito simples demais, tudo não tem nada a ver, mas que se não for corrigido na raiz, podem virar hábitos difíceis de serem transformados. Por quê? Porque o que era pequeno se tornou grande. O que não tinha nada a ver, coisas de criança, isso aí é pequeno demais, acabou se tornando num problema gigantesco, porque não foi corrigido quando era pequeno. A primeira atitude que nos reprova diante de Deus é a inconstância. E hoje nós iremos estudar o poder que esta palavra que passa tão desapercebido de nós tem. A palavra inconstância, ela significa uma particularidade ou uma condição de uma pessoa que é desprovida de constância. É uma pessoa que possui ausência de firmeza, ausência de perseverança. Uma pessoa que é inconstante, ela tende a mudar de ideia com facilidade, cujas atitudes e as opiniões e os pontos de vista se alteram facilmente. Instabilidade. Por isso que uma pessoa inconstante é uma pessoa que ela tem dificuldade de demonstrar lealdade, e isso pode manifestar infidelidade. Gente, isso é o dicionário português que disse, não é nem dicionário bíblico. O que eu acabei de falar com vocês é a descrição que o dicionário em português dá para uma pessoa inconstante. Alguém que muda de ideia facilmente, cujas atitudes, as opiniões e os pontos de vista alteram muito rápido, por isso que ela não consegue ser fiel a nada. Meu Jesus! E por ela não conseguir ser fiel a nada, em muitos casos de sua vida, ela vai ser infiel. Agora, você consegue imaginar isso, até mesmo
na criação dos filhos, porque pais inconstantes na disciplina dos filhos tende a criar adultos desprovidos de firmeza e de senso crítico. Por isso que quando se tornam adultos, são pessoas inconstantes. Por quê? Porque quando eram crianças, os pais tinham uma disciplina inconstante. Um dia corrigia, outro dia não corrigia. Um dia o erro passava desapercebido e o outro dia não. Não eram firmes, mudavam de ideia. Você acha que Deus muda de ideia quando Ele está te corrigindo? Por isso que para Deus não existe pecadão e pecadinho. As consequências são diferentes, mas a sua correção estará presente mesmo nas coisas de criança, como nas coisas mais sérias. Porque para Ele fazer de você, para Ele não permitir você ser uma pessoa inconstante. Porque senão é assim que você vai lidar com tudo na sua vida. Inconstante. É exatamente desta maneira a vida de um cristão inconstante. Essa é a vida, preste atenção nessas palavras, igreja. Esta é a vida de um cristão inconstante. Pastora, o que é um cristão inconstante? É o crente de curta duração. É impressionante o número de crentes de curta duração. São pessoas que resolvem por um tempo da sua vida. Você já viu aquelas pessoas que numa época da vida delas estão crente, na outra temporada não está, que você fala assim, meu Deus do céu, esse aí não sabe se ele é crente ou se ele não é. São pessoas que resolvem por um tempo em parar de ter uma vida espiritual dupla, mas depois elas não resistem e voltam a cometer erros e pecados que um dia abandonaram. Porque, irmão, errar na mesma coisa 2 vezes, isso aí é burrice. Porque a gente vai errar até Jesus voltar. Mas isso que é um cristão de curta duração. Ele volta a errar nos mesmos lugares que um dia ele caiu. Por que isso acontece? Porque não são firmes. As suas ideias mudam com facilidade. Olha, eu prometo, eu vou tentar de novo nessa área que eu caí, mas eu prometo que dessa vez vai ser diferente. O impacto vai ser menor. Paga para ver, como o nosso pastor disse. Isso acontece porque as ideias mudam com facilidade. Os pensamentos são alterados com qualquer nova informação. Por isso que elas têm dificuldades de serem fiéis a Deus. Não foi isso que a definição disse? Que pessoas inconstantes, elas têm dificuldades em serem fiéis a alguma coisa, ou trabalho, ou seja lá, nós não estamos falando da vida cristã. Por isso que elas encontram dificuldade de serem fiéis a Deus. A sua vida espiritual é igual a uma montanha russa. Um dia está lá em cima e outro dia está lá embaixo. E por que isso acontece? Ah, pastora, por causa da criação? Na sua vida pessoal, sim. Agora, na sua vida espiritual, não. Por quê? Porque Deus te corrige todo dia. Deus não é malicioso de ver você errando e deixando, vai com Deus, meu filho, vai, pode cair. Não. Então, por que as nossas vidas com Deus é assim? Por que isso acontece? Vamos ler juntos Tiago, capítulo 1, versos 7 e 8. Olha o que diz a palavra.
Não cuide esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo homem irresoluto e inconstante em todos os seus caminhos. A minha Bíblia diz o seguinte: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, o homem irresoluto, ou seja, o homem de coração dobre. Porque o homem de coração, olha só para você ver, está falando de um homem interior, que nós vamos agora esmiuçar esse versículo, que refletirá no homem exterior, porque está falando de caminho. Ou seja, um homem de coração dobre, ele é inconstante em seus caminhos. Vamos para a interpretação deste texto. Olha só. O apóstolo Tiago, ele estava dizendo que pessoas indecisas, coração dobre é pessoas de coração duvidoso, indeciso. Então o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que pessoas indecisas, descompromissadas, não devem esperar receber sabedoria de Deus. Pois a resposta do Senhor, ela requer uma postura de fé e de compromisso com Ele. Esse versículo, irmão, não está falando de bênçãos. Aquele que vai pedir alguma coisa para Deus, casa, carro, não. Está falando, o apóstolo Tiago, ele estava falando a respeito da sabedoria. Porque é tudo que você precisa, irmão. Se você tiver sabedoria, você pode ganhar um salário e ter inúmeros bens. Mas uma pessoa sem sabedoria, ela pode ganhar 1 milhão e ainda não ser suficiente para ela conduzir a vida dela. Porque tudo que o homem precisa é de sabedoria. Se você tem sabedoria, você sabe administrar seu dinheiro. Se você tem sabedoria, você sabe fazer as escolhas certas para a tua vida. Você sabe escolher uma companheira, um companheiro. Você sabe escolher uma faculdade, um trabalho. Você sabe escolher uma igreja. Ele estava falando de sabedoria. E ele estava dizendo aqui, olha, não adianta o homem para Deus pedir sabedoria para Deus, tendo o coração indeciso. Coração, quantas vezes nós já estudamos aqui que todas as vezes que a Bíblia fala a palavra coração, ela está se referindo ao que, igreja? A mente do homem. O coração, na Bíblia, é a mente do homem. Coração dobre é uma pessoa com a mente dividida. O troço vai aprofundar ainda mais, igreja. Segura. Mente dividida. O comentário bíblico, igreja, se refere a uma pessoa de 2 caras. Está escrito lá. Uma pessoa de 2 almas. Por isso que ele diz que essa pessoa de mente dividida, ela é instável em todas as suas ações. São pessoas que tentam manejar 2 forças opostas. A de Deus e a do mundo, a de Deus e a do mundo. Por isso que elas se tornam o quê? Inquietas. Porque não fizeram uma escolha final a respeito de quem que elas servirão, a carne ou a Deus. Por isso que elas são inquietas. Ai meu Deus, será que é de Deus? Ai meu Deus, será que é de Deus? Sabe aquelas pessoas que ficam, ai será que isso é de Deus? Será? Porque no final elas não decidiram quem que elas querem servir. Porque se elas decidirem seguir a Cristo, servir a Cristo de verdade, ela tem a resposta. É só ela ler a Bíblia. Mas aí, olha que interessante, que aí que dá uma pulga mais ainda atrás da orelha. Pastor, eu estou na igreja. Eu venho para a igreja todo dia. É
claro que eu não sou dividida. É claro que eu escolhi o meu Deus Todo-Poderoso para eu seguir. É ou não é, igreja? Quem está vindo no culto, por acaso, está dividido se quer Deus ou não? Claro que não. Na cabeça dela, ela escolheu, ela fez. A pessoa fez a escolha certa. Teoricamente, se ela está na igreja é porque ela quer servir. Então, como que a gente decifra? Como que a gente esmiuça? Como que este comportamento é manifestado? O que é uma pessoa dentro da igreja que tem mente dividida? Eita, agora o negócio vai ficar mais estreito ainda. Onde é que estabeleceu uma dúvida? Eu vou ser mais ousada ainda. Todo lugar que se estabelece uma dúvida, se abre uma oportunidade para a incredulidade. Aí o negócio ficou mais estreito ainda. Como é que pode uma pessoa estar dentro da igreja e ser incrédulo? Não, pastora, não tem condição. Isso é impossível. Sim, igreja, é possível. E você quer ver? A palavra vem e diz o seguinte: não adulterarás. A pessoa vai, tendo essa diretriz, não adulterarás, ela vai e adultera. Qual é a resposta para esse comportamento ao contrário? Qual é a resposta para essa desobediente? Descrédito daquela palavra. Porque o que acontece, igreja? Se você crê que aquilo é uma verdade, você não vai fazer ao oposto. Quando você faz ao oposto do que eu te pedi, é porque você não acredita que aquilo que eu estou te pedindo seja verdadeiro. Vou mais profundo ainda. Lembra, não foi assim com Eva lá no paraíso? Lá no jardim do Éden? Não comerás do fruto daquela árvore. Porque o dia que você comer do fruto daquela árvore, o que vai acontecer? Seus olhos serão abertos. Aí vem Satanás, que nada, menina. Que nada. O dia que você comer daquela árvore, você vai ser igual a Deus. Quando ela comeu do fruto daquela árvore, ela duvidou do que Deus havia pedido. Estamos ou não estamos lotados de pessoas com mente dividida dentro da igreja? Com incredulidade. Porque se a gente acreditasse que aquela palavra que Deus liberou para as nossas vidas fosse verdadeira, a gente pensaria 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 7 vezes de não cumpri-la. Eva duvidou de uma ordem que Deus havia estabelecido. Ela desacreditou do que Deus havia dito. Igreja, a desobediência à palavra é o descrédito da sua veracidade. Todas as vezes que nós insistimos em nos posicionar contra algo que o nosso Deus, o nosso Pai estabeleceu para as nossas vidas, nós estamos manifestando a incredulidade à sua palavra. Porque se nós acreditássemos que esta fosse verdadeira, nós fugiríamos de tal práticas. Por isso que essa pessoa é inconstante em sua vida com Deus. Por quê? Porque ela não decide logo de uma vez a quem que ela serve. Está com a mente dividida.
está incrédulo à palavra, porque a Bíblia fala, não faz isso, ela vai lá e faz, não vai para ali, ela vai para lá, não come isso, ela vai e come, não olha para aquilo, ela vai e olha, não se relacione com isso, ela vai e relacione, não escute isso, ela vai e escuta. Por isso tem uma vida inconstante em Deus, porque o coração está dividido, por isso que não tem sabedoria para tomar nenhuma decisão, para seguir em frente, para fazer, para parar, para ir, para vir. Porque Tiago estava dizendo que que Deus não daria a sabedoria para uma pessoa que está com o coração dividido. Porque essa pessoa seria inconstante nos seus caminhos. Por isso que bate a cabeça no mesmo lugar, porque não faz o que o Senhor pede. O apóstolo Tiago nos alertou que a sabedoria de Deus, a sabedoria vindo de Deus, seria concedida somente àquelas pessoas que optaram por não permanecer numa fé morna. Por pessoas que recusaram-se a tomar uma decisão incondicional a Deus. As decisões dela seria totalmente relacionada a Deus. Olha, eu estava estudando sobre esse versículo e eu achei algo fantástico, uma menção incrível que um monge inglês, Beda, ele fez em seu livro Considerações da Epístola do apóstolo Tiago. Olha aqui que esse escritor disse: um homem que possui uma mente dividida, um homem possui mente dividida quando deseja se envolver no mundo ao mesmo tempo em que almeja reinar com Deus no céu. Vou repetir. Um homem possui a mente dividida quando ele deseja se envolver no mundo ao mesmo tempo em que almeja reinar com Deus no céu. Ou seja, fechando, hoje nós não teremos como estudar todos os pontos, porque eu não quero correr. Nós vamos fazer essa mensagem em 2 séries, essa semana e semana que vem. Então, fechando esse assunto, a inconstância é a fase da criança espiritual. Divididos, não sabe o que quer, inconstantes, mudam de ideia o tempo todo. E a Bíblia diz, e nós lemos, que esses são reprovados diante de Deus. Irmão, decida quem você quer seguir. Decida. Segundo, uma pessoa, ela tem o seu caminho reprovado diante de Deus por causa da rebeldia. Rebeldia. Igreja, rebeldia é a qualidade de uma pessoa que se opõe a uma autoridade e por isso ela desobedece. Vamos lá. Em um relacionamento de pais e filhos, quando aquela criança se torna adolescente, passa então a existir 2 vontades: a vontade do pai e da mãe, e a vontade dos filhos, é ou não é? Na adolescência, a vontade dos pais e a vontade dos filhos sempre estarão em opostos. Porque todo adolescente acha que já sabe de tudo. Eu já fui adolescente.
A gente parece, quando a gente é adolescente, meu Deus, parece que a gente descobriu a vida. Cara, eu sei de tudo. Que os pais não sabem de nada. Que a gente é tudo careta. Minha filha falou que a minha bota hoje não tem nada a ver com o meu look. Falei, tem tudo a ver com o meu look. Eu tô linda e eu vou desse jeito. Porque acho que eu tô fora de moda. Falei, eu não estou fora de moda. Adolescentes, eles acham que sabem de tudo. Então existem duas vontades, a dos pais e o dos adolescentes. Os pais são caretas, ultrapassados, e eles são os experts em relação à vida. Eu já sei o que eu quero ser. No outro ano eles já mudaram o que eles querem ser. Mas eles tinham certeza que eles sabiam o que eles iam ser. Minha filha Ana já quis ser astronauta o ano passado. Não, astronoma. Como que é o nome do negócio? Astrônoma. Aí depois ela quis ser criminologista. Como é que é o nome do negócio também? Criminologista. Aquele povo morto lá no chão e coisa. De astrônoma. Depois, esse ano não, de um mês para cá, ela desistiu de mexer com defunto, para ser enfermeira. Vamos ver até o ano que vem, o que ela vai ser. Essas são as fases. Eles querem uma coisa, uma vontade, e os pais têm outra. E é nesta fase do adolescente é que a rebeldia é manifestada. Graças a Deus minha filha não é rebelde não. Mas, na maioria das famílias, o momento da rebeldia se dá na adolescência. Não somente com a desobediência. É quando os adolescentes vão para uma posição de se opor à autoridade dos pais. Igual aquela menina que pegou o cabelo da mãe, eu só te largo na hora que você me deixar na festa. E ela, ai minha filha, tá doendo. Menina, vira a mão naquela menina e mostra a ela quem é que lidera. É neste momento da adolescência que a rebeldia é manifestada. Porque eles se opõem, não é mais só uma desobediência. Eles se opõem à autoridade dos pais. Igreja, a rebeldia é um ataque à autoridade de Deus. É a fase na qual a pessoa, ela não está mais dividida como na criança espiritual. É a fase na qual ela afirma a sua vontade, sendo a sua vontade mais soberana do que a vontade de Deus. Não importa para mim a vontade de Deus, eu sei o que é melhor para mim, esta é a minha vontade, é o que eu quero, como eu quero, e eu faço o que eu quero e ninguém me fala o que eu tenho que fazer, nem mesmo Deus. Quando a rebeldia entra na vida de um crente, a bênção de Deus é retirada. Quando a rebeldia ela entra pela porta da frente, a bênção está saindo pela porta de trás. Olha o que a Bíblia diz a respeito da rebeldia. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado da adivinhação. E a obstinação é como a idolatria e os terafins. Porquanto rejeitaste a palavra de Jeová, ele te rejeitou também a ti, para que não seja rei. Depois nós vamos trocar essa versão. Ela é muito atualizada. Eu gosto das versões mais antigas. Eu vou ler para vocês. Pois a rebeldia é como o pecado de que, igreja? Feitiçaria. Mais forte, né? As Bíblias de hoje estão tentando fazer o troço ser mais leve. Feitiçaria. E obstinação é arrogância, igreja. A arrogância é como o mal da idolatria. Preste atenção.
O meu tio, ele fez uma menção hoje à tarde, ele passou rápido na minha casa e a gente estava conversando sobre, falei com ele que eu estaria ministrando e ele fez um ponto muito interessante. Pastora, o que é a rebeldia? É se opor à autoridade de Deus. Ok, como que isso manifesta? Igreja, a rebeldia, ela é totalmente diferente de fraqueza. Aos olhos humanos, aos meus olhos e ao seu, qual pecado você consideraria mais perverso? Davi, que maquinou a morte de um homem para ficar com a esposa deste homem? Ou a desobediência de Saul a uma ordem de Deus? Para mim, Érica, nós que temos o juiz na veia, Davi, você está doido? Davi, ele maquinou a morte de alguém para ficar com a esposa do outro. E no caso de Saul, ele desobedeceu uma ordem que Deus via. Para nós, igreja, o pecado de Davi seria o pior. Mas diante de Deus, a desobediência ao que Ele ordena é considerado uma rebelião. Irmão, eu até tremi. Para Deus, a consequência dos dois pecados é diferente. Mas para Deus, a desobediência é rebelião. Você quer compreender isso aos olhos de Deus? O que é pior para você? O seu filho manifestar fraqueza? Ou ele se rebeliar contra você? O que é pior? Você que é pai, às vezes tem um filho que está nas drogas e aquele menino chora e volta e depois volta de novo e vai, pai, eu não estou aguentando, meu Deus, eu errei de novo, pai, mãe, me ajuda aí, você coloca ele numa clínica com aquele menino que olha na tua cara e fala assim, eu não estou mais debaixo da sua autoridade. O que dói mais? A rebelião ou a fraqueza? A rebelião para Deus fere, ataca a autoridade de Deus. Neste texto que nós lemos, igreja, Deus deixou uma ordem clara a Saul. Olha, você vai para a guerra, você não vai tocar em nada. Você vai guerrear contra os amalequitas, eu não quero que você toque nada. Em nada, mata tudo, até criança. Não quero resquício de nada que leva meu povo a pecar. Davi chegou lá, fez tudo que Deus mandou. Mas aí ele viu uns bichinhos, menino, gordinho, umas ovelhas, uns boi. Olha só para você ver a intenção. Vou pegar essas ovelhas, esses bois, porque Deus deu vitória a gente e eu vou levar como sacrifício para Ele. As suas boas intenções não justificam a sua desobediência. Guarde isso. Saul, ele tinha boas intenções. O que ele fez? Pegou os bichinhos bonitinhos, tudo gordinho. Levou e sacrificou no altar. Aquele cheiro subiu às narinas de Deus como uma afronta. E Deus mandou na hora, Samuel, volta lá para ele, vai lá agora. Fala para ele do que eu estou mais interessado, do que obedeçam a minha palavra ou dos seus sacrifícios humanos. As nossas boas intenções não justificam a nossa desobediência. Deus não está querendo que você seja bonzinho, irmão. Deus não está querendo que você dê a oferta mais alta para encobrir a sua desobediência aqui atrás, porque vai chegar nas narinas dele como uma afronta, como uma rebeldia.
Pode rapar a cabeça, pode dar a oferta mais alta, pode dar o seu salário inteiro como oferta para o Senhor. Você pode fazer o que você quiser, dar 300 cestas básicas. Pode fazer o que você quiser. Meu Deus. Quando Samuel viu o que Saul tinha feito, ele foi direto ao cerne da questão. A questão era o quê? Ouvir e obedecer. Ouviu? Obedeça. Ah, mas você sabe o que é? Porque as coisas podem mudar. Não sabe o que é? Porque eu posso dar um jeito. Ouviu? Obedeça. Porque ainda Samuel olhou para ele e disse assim: deixa eu te falar uma coisa. A obediência contínua, a voz de Deus, ela é muito mais recebida do que qualquer sacrifício humano. Hoje o que nós mais encontramos dentro de nossas igrejas são pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, mas que estão em total rebeldia contra a sua palavra. Elas sabem o que deve fazer, mas não fazem. Irmãos, obediência a Deus não é sentir no coração, não. Se Deus tocar no meu coração, eu paro. Se Deus tocar no meu coração, eu deixo. Não existe a hora certa para obedecer. A palavra de Deus, ela não alterna conforme as suas variações, as minhas variações emocionais, não. Não é porque eu estou de TPM que Deus vai me levar menos a sério, não. Hoje eu não vou te cobrar tanto não, filha, porque você está com seus nervos à flor da pele. Não é porque você está estressado no trabalho, você é homem. Não, filho, hoje eu vou ser mais levinho com você porque você está estressado. E a palavra de Deus, ela vai no nosso erro, vai todos os dias, até que um dia vai entrar aqui e sair aqui, ó. E esse que é o pecado de rebelião. Parece que quando a gente está errado, todas as pregações parecem que é para nós. Você já sentiu assim? Quando você está errado em alguma coisa, toda vez que você está na igreja, toda vez que você liga um rádio, põe uma música, é aquilo, dá até a impressão, meu Deus do céu. O que é isso? Isso é Deus insistindo você mudar o caminho que você está indo. Porque Ele sabe que um dia o pecado vai vir se você não abandonar e vai cauterizar a sua mente, cauterizar o seu coração. Aí pode pregar, pode babar, pode dar pirueta, que essa mensagem vai ser, entrar aqui no ouvido e sair no outro, não vai fazer mais diferença. É aí que você entrou em rebelião. Você não entra em rebelião porque teve uma fraqueza. Vocês estão conseguindo compreender? Porque enquanto você está aí fraco, caindo, a palavra está falando. Deus, Ele está tentando te barrar de chegar à rebeldia. Porque a rebeldia chega quando o seu coração cauteriza. Quando você decidiu, lembra do adolescente, decidiu, esta é a minha vontade, ó Deus. Oh Deus! Igreja, isso é tão sério. Olha o que diz Provérbios capítulo 28, verso 9. Olha o que diz: quem desvia o seu ouvido para não ouvir a lei. Lembra a palavra que está todo dia falando com vocês? Quem desvia o seu ouvido para não ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Senhor, tem misericórdia. Irmãos, eu não sei se gera temor no seu coração quando ouve um negócio desse. Quando você decide a sua vontade de adolescente na fé, é a minha vontade. Você não está entendendo, Deus. É a minha vontade. Deus está dizendo que nem as suas orações mais Ele recebe. É abominável.
Vamos lá, eu queria ter tempo para a gente dialogar, né? Mas não dá, vai dar um dia. Mas vamos lá, vamos na minha cabeça mesmo, vamos dialogar na minha cabeça. Vamos lá, por que essa oração se tornaria abominável? Porque Deus está falando. A lei dele está falando todo dia, todo dia. Então, quando você decide não ouvir, você está sendo intencional. É uma escolha sua. Então se torna abominável, porque não é uma oração de alguém ignorante. Compreende o que eu estou falando? É uma oração de quem sabe o que está fazendo. Por isso que Deus fala assim, é a mesma coisa de você olhar para alguém que você sabe que ela está fazendo aquilo que vocês duas ou vocês dois conversaram para não fazer. Você fala assim, cara, essa pessoa está achando que eu sou ignorante? Eu já pedi ela para não fazer isso. Ela vai lá e faz. Você está achando que eu sou boba? Você está achando que eu sou bobo? Então a palavra está dizendo que a oração dessa pessoa se torna abominável. Igreja, guarda isso. Foi a rebeldia que transformou Lúcifer em Satanás. Foi a rebeldia que fez de Caim um assassino, da mulher de Ló uma estátua de sal. Foi a rebeldia que fez de Sansão um prisioneiro e de Salomão um idólatra. Foi a rebeldia que fez de Jonas comida de peixe, de Judas um traidor. E é a rebeldia que pode transformar eu e você como reprovados diante de Deus. Não subestime a rebeldia. Foi a rebeldia que fez um anjo de luz, de poderes, se tornar no ser mais abominável que existe. A rebeldia de um menino que nasceu da linhagem de Deus, Caim, porque era tudo filho de um homem de Deus, virar um assassino. A rebeldia que fez de uma mulher que recebeu anjos em sua casa, virar uma estátua de sal. Foi a rebeldia que fez um homem de propósito. Sansão nasceu com um propósito, virar prisioneiro nas mãos do seu inimigo. Foi a rebeldia que fez do homem mais sábio que já existiu em toda a terra, Salomão, se tornar um idólatra, porque a Bíblia diz que ele começou a seguir os deuses das suas mulheres. O problema dele foi mulher. O bendito do homem teve 700 concubinas e 300 mulheres. Sangue de Jesus tem poder. É difícil aguentar uma de nós, né? Imagina aguentar 900 mulheres. Hã? Foi Jonas, a rebeldia de Jonas, do homem que tinha uma mensagem de Deus, virar comida de peixe, só quando se arrependeu voltou para o seu propósito. Foi a rebeldia de Judas, um homem que caminhou com Jesus, se transformar em um traidor e um suicida. Ei, não confia demais na sua bagagem espiritual não, viu, irmão? Não confia demais na sua bagagem espiritual não, viu? Porque a mulher de Ló, ela recebeu anjo, viu, Juninho? Ela fez comida para anjo, meu filho. Já pensou que ia receber anjo na sua casa? Sua bagagem espiritual não te dá imunidade não, viu? Porque Satanás sabe aonde exatamente te fazer rebeliar contra Deus. Sansão foi Dalila, ô bichinha danada que essa mulher. Judas foi o medo. Judas não, Jonas foi o medo. Salomão foi mulher também. Cuidado com a sua bagagem espiritual. Sou santão, sou santarrona. Nada me chega, eu nasci na igreja. Eu trocar Jesus? Jamais. Eu abandonar o Senhor? Tá louco? Jamais.
cuidado. Então hoje nós vamos terminar por aqui. Hoje nós falamos sobre a inconstância e sobre a rebeldia. Semana que vem nós vamos falar sobre a terceira atitude que nos reprova diante de Deus, e a quarta, que é o egoísmo e a imaturidade cristã. Amém, igreja? Glória a Deus. Palavra que nos liberta, Deus. Vem, vem, vem. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Jesus. Vamos dizer como o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, na mente, para eu não pecar contra ela. Que assim seja. Fuja da inconstância, fuja da rebeldia, decida no seu coração. Chegou a hora da gente passar dessa fase de criança espiritual e de adolescente espiritual para a gente comer comida sólida, que faça a escolha certa, que viva uma vida para Deus, custe o que custar. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu hoje, Senhor, sobre a tua palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este maná que o Senhor entregaste hoje às nossas vidas. Senhor, visita nessa noite o nosso coração e aparta de nós, ó Deus, toda inconstância. Que o nosso coração se decida, Senhor, pela tua palavra, em viver e fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Senhor, o nosso desejo, Senhor, é viver conforme a tua vontade. Senhor, que nós venhamos a negar a nós mesmos para viver conforme a vontade do Senhor. Que nós venhamos, Deus, a submeter os nossos sonhos, as nossas vontades e os nossos desejos à tua presença. Espírito Santo, tire de nós, Senhor, toda rebeldia. Que nós não venhamos, Senhor, nos opor, Senhor, à autoridade do Senhor sobre nós. Senhor, que nós possamos caminhar conforme a tua vontade. Senhor, guia-nos, porque o Senhor, ó Deus, confirma o passo do homem bom. Ajuda-nos a caminhar conforme a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer conforme a vontade do Senhor. Ó Deus, leva-nos para este lugar aonde a presença do Senhor está. Deus, limpa. Senhor, transforma-nos de dentro para fora. Senhor, substitui, Deus querido, todas as vontades da carne pelas vontades do teu Espírito, porque nós estamos aqui de passagem. E o desejo da nossa alma é que nós venhamos a nos alinhar com o Senhor, a fazer a vontade do Senhor, ó Deus, se prevalecer sobre nós. Deus, que durante esta semana o Senhor possa estar ministrando a tua igreja. Fala ao coração do teu povo. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Espírito Santo, pela tua graça sobre as nossas vidas, pela tua misericórdia. Deus, aperfeiçoa o teu poder sobre as nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar diariamente com a tua presença, diariamente conforme a vontade do teu Espírito. Seja, Deus, sobre a tua igreja aqui nesta noite. Seja sobre todos aqueles que estão nos assistindo agora neste lugar. Espírito Santo, traga, Senhor, que toda cegueira espiritual possa cair por terra agora, Senhor. Que os crentes em Ti sejam agora libertos para viver uma vida renovada, transformada, Deus, diante da Tua presença. Então tire de nós toda a inconstância, tire de nós toda a rebeldia, Senhor, faça-nos caminhar conforme a Tua vontade, porque nós queremos morar contigo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós aqui presentes, com toda a igreja do Senhor espalhado por essa terra. E nós dizemos um amém bem forte. Amém, igreja?